tudo, quem está chegando. Nós já vamos iniciar. Tá me ouvindo direitinho, Jamile? Tô sim, amada, tô seguindo. Estou te ouvindo direitinho. Então, vamos começar. Eu gosto da gente já ser pontual, porque como fica gravado depois, então não tem problema. Quem perder um pouquinho, assiste depois. Então, vamos seguir. Então, estamos iniciando hoje a nossa segunda live dessa nova temporada, onde a gente vai estar falando sobre liderança e performance, que é com vários convidados, que eu estou bem feliz, que é do projeto do livro Liderança e Performance, do qual eu e a Jamile fizemos parte. Fomos convidadas a participar e estamos com um grupo maravilhoso. E a gente vai trazer um pouquinho aqui da nossa experiência e também um pouquinho de spoiler do que vocês vão ver no livro. Um pouquinho, porque eu brinco que depois vocês têm que comprar o nosso livro, né? Que está lançando aí dia 12 de abril em São Paulo. E depois a gente vai estar levando para cada uma das nossas regiões. Jamile, ela é de Mato Grosso, ela trabalha com desenvolvimento, então ela vai falar muito pra gente sobre desenvolvimento pessoal e autoliderança, que é uma coisa que a gente tem falado bastante aqui nesse Instagram, então acho que vai ser, nossa, vai casar muito com o que eu vim falando essa semana e das palestras que eu vim dando, inclusive, essa semana, né, Jamile? E a Jamile tem um objetivo que eu achei muito legal, que é mostrar como esse desenvolvimento, ele pode, essa evolução, ela pode ser leve, né? E a gente, às vezes, se coloca uma pressão tão grande, e a Jamile traz esse objetivo de mostrar como isso não precisa ser um sofrimento. Jamile, então, eu quero que tu te apresente também, né, e que tu fale um pouquinho sobre a tua história, sobre a tua formação, como que tu chegou nesse estudo de desenvolvimento de pessoas e como que tu chegou na escolha também de poder participar desse projeto do livro. Vamos lá, eu me chamo Jamile, tenho 21 anos, sou graduanda de fisioterapia, termino no que vem, graças a Deus. Sou palestrante e agora mais nova escritora, né? Sou filha amada de Deus, meus pais se chamam Geisla e Hilton. Sempre gosto de me pronunciar dessa forma, até porque se não fosse por eles nada disso seria possível. Então, devido à honra para quem merece. E questão de desenvolvimento pessoal, eu acho que desde sempre estava tem dentro do nosso coração. A única diferença é o livre acesso de querer ou não se desenvolver. E eu nunca gostei de rotina, nunca gostei de coisas cômodas. Então sempre me incomodava quando algo ficava na inércia. E foi aí que eu busquei um treinamento, o método CIS, do Paulo Vieira, que foi maravilhoso. Gente, que treinamento, essa imersão deu uma virada de chave na minha vida. Foi quando eu entendi que dá para melhorar e dá para melhorar muito. Eu acho que cada treinamento que a gente faz, a gente vê que a gente só tá engatinhando, não tá bem ainda o 100%. E trazendo para minha realidade hoje, me chamaram para fazer parte dessa obra, eu fiquei muito feliz. E eu escolhi mais essa questão de autoliderança e desenvolvimento pessoal, porque a gente leva como algo tão impossível, como algo tão desgastante, não precisa ser levado dessa forma. A gente não precisa colocar ao extremo, a gente não precisa colocar como inalcançável, porque não é. A gente ter metodologias para nós para nossa existência. O que funciona para você, Gi, nem sempre vai funcionar para mim. Então cabe adaptação. Mas o que acontece? Nós damos desculpas. Não, porque não vai dar certo. Eu não vou conseguir. Então, antes mesmo de tentar, eu já coloco empecilhos para começar esse desenvolvimento. Ou eu terceirizo, né? Eu disse, não, é porque isso vai depende de um curso, isso depende da empresa, isso depende de uma pessoa, quando na verdade só depende da gente. Quando eu me formar, quando eu conseguir isso, quando eu conseguir aquilo. E aí é onde eu falo muito também sobre o protagonismo, né? Gente, depende só da gente, não é de outro. E essa é a parte mais difícil, é a gente aceitar que só depende de nós, né? Jamile, eu quero que tu me conte. Pode falar. Porque a gente tem a mania de, como você falou, terceirizar. A gente precisa de responder, a gente precisa dividir a responsabilidade. Quando a gente divide a responsabilidade, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais, não deu errado porque fulano me orientou. Quando eu coloco deu errado, é porque a culpa foi minha. Eu não estava capacitado 100%, eu não estava pronta. Então, quando se trata de algo que tem que partir de mim, um projeto tem que sair do meu ver, demora, a gente procrastina, porque a gente não quer assumir o risco de dar errado. A gente não quer, o ser humano ele evita dor. Então, a gente se afasta
de uma ação porque ela tem que ser tomada só por nós. Só que a gente esquece que quem é líder da nossa vida é a gente mesmo, não o outro. E tu sabe que tu falando agora me deu dois gatilhos aqui que eu lembrei. Um, que errar é fundamental para o nosso crescimento. Necessário. Então a gente tem que se arriscar, tem que errar e tem que, porque a gente aprende com os erros, né? E o outro que tu estava falando ali também foi da... Me fugiu agora a pessoa falando aqui. Deu um branco. Não, foi a questão do erro. É, exatamente. Foi a questão do erro, que eu acho que o errar é fundamental. E o correr o risco. E o outro assumir isso. Isso é muito difícil. Tu tem que... Ah, lembrei, ó. Que eu queria dizer assim, tu tem que pesquisar. Se tu tem dificuldade de tomar decisão, pesquisa, te informa, planeja, né? As coisas não precisam acontecer da noite pro dia, né? Então, tem um tempo de maturação, né? Então, tenha esses elementos, né? Pesquise sobre esses elementos que são tão importantes, né? É saber respeitar o Jamile, processo eu de todas queria as coisas. saber... Oi? É saber respeitar o processo de todas as coisas. Nada que você Uhum. planta hoje vai ser Tá certo. precisa adubar, precisa ver se precisa de mais água, se precisa de sol. Eu sempre coloco o processo de desenvolvimento como uma planta. Quando você planta, você tem que cuidar. Não adianta eu estudar hoje achando que eu vou estar mestre semana que vem. É continuamente, todo dia, todo dia, todo dia. Verdade, verdade. Não, o que eu queria saber, que eu, né, te interrompi duas vezes, que horror, desculpa, mas é que eu sou meio ansiosa, né? A gente vive essa ansiedade no dia a dia. É como é que tu viu essa relação? Queria ver a tua percepção sobre isso, do desenvolvimento pessoal com a autoliderança. Né? Eu queria Porque ver a tua opinião. Eu assim, tenho a minha, mas eu queria escutar um pouquinho, né? quando fala em desenvolvimento pessoal, é desenvolver. Desenvolver o quê, Jamie? As áreas que você quer na tua vida. E quando a gente coloca um esboço do que precisa ser desenvolvido, eu subentendo que eu preciso me autoliderar. Eu tenho que tomar iniciativa. Então, a autoliderança, ela não existe sem o desenvolvimento pessoal. Ela uma coisa não conecta com a outra. Para mim ser líder, eu preciso me desenvolver. Porque é muito fácil eu liderar um copo com água. Isso aqui nunca vai mudar. Vai ser para sempre. Uhum. Então, quando eu coloco algo para se desenvolver, eu me torno responsável por aquela ação. Eu me torno responsável, pertencente àquela mudança. Então, eu coloco o autodesenvolvimento e a autoliderança junto a junto, porque uma coisa conecta a outra. Não tem como eu ser líder da minha vida se eu não estar monitorando meu autodesenvolvimento. Então, eu trouxe Uhum. para a minha vida no sentido de que a partir do momento que eu estou amadurecendo uma ideia, amadurecendo um perfil, amadurecendo um comportamento, eu preciso, Jamile, ter uma autovisão do que eu quero, do ponto de partida que eu tô aqui, aonde eu quero chegar, e é claro, tendo monitorias, né, de pessoas à nossa volta, que é de suma importância também, que às vezes a gente não consegue ver o que tá de fato ali esboçado. Então, tenham pessoas de confiança para ter esse caminho com você, para trilhar esse caminho com você. Mas, para mim, eu acredito que é uma conexão, é ligado uma com a outra. Eu só consigo me desenvolver se eu me torno pertencente a esse ato. Senão, é um fracasso. Se eu preciso de vocês, para tudo. Ai, Gi, eu preciso mudar isso, eu preciso mudar aquilo. Eu tô terceirizando a minha responsabilidade. Porque Uhum. quando chegar no ato, não deu certo porque a Gi falou para mim seguir esse caminho. Então, a gente tem que aprender a ouvir, mas aprender a filtrar e trazer para nossa realidade. Porque, como eu disse, nem sempre o que é certo para ti vai ser certo para mim. É uma coisa questionável, né? Não existe uma receita de bolo, né? E ainda falando muito sobre a autoliderança, né? Essas últimas semanas eu vim falando muito sobre a autoliderança focada nas mulheres, né? A autoliderança feminina. E aí, trazendo aqui também para o nosso bate-papo, a gente foi criada, as mulheres, principalmente as nossas mães, nossas avós, a gente pega um pouco, mas a gente já teve uma grande evolução, de que a gente foi criada para ser mandada, né? A gente tinha uma orientação de como era para ser as coisas. E isso vem historicamente. Então, se torna mais difícil para nós tomar algumas decisões. Mas isso a gente
conquistou o direito de ter autonomia, de ter autoridade, de poder buscar essas coisas e de poder ser protagonista das nossas vidas. Então, o fato da gente ter conquistado não quer dizer que a gente esteja preparado. Não vai ser fácil, porque não é algo natural, né? Sim. A gente não teve esse exemplo, né, nas gerações anteriores, mas é necessário. Isso, a gente não A gente está aí pode. agora no mercado de trabalho, se desenvolvendo e precisando seguir, e é nossa responsabilidade. Exato. A gente não pode justificar isso, né? Olha, desde o princípio a mulher nasceu para ser mandada, teoricamente. Então eu não posso justificar o fato de querer me desenvolver, não conseguir me desenvolver por isso. É mentira. Todos nós somos capazes. Nada Sim. contra quem não quer ser protagonista da sua própria vida, nada contra quem prefere ficar mais reservado. Isso é uma escolha, né? A gente tem que respeitar, mas isso não pode ser uma desculpa para não evoluir. Mas até isso precisa ser uma escolha e uma tomada de decisão da pessoa. Ok, Exatamente. eu quero ficar desse jeito, né, eu quero terceirizar isso, eu quero terceirizar a minha vida. Eu tenho que estar ciente dessa escolha, do que eu estou fazendo, do porquê que eu tomei essa decisão e assumir, né? Aquilo que der certo nessa decisão e aquilo que der errado também não é do outro, foi uma decisão que eu tomei. Por isso terceirização, porque é muito fácil você terceirizar a tua culpa do que você assumir a autorresponsabilidade e tal. Porque toda escolha, ela tem consequências. A diferença é que a gente precisa estar preparado para sofrer essas consequências, sejam elas boas ou ruins. Verdade. E que as ruins sempre trazem um aprendizado. Não é que a gente precise sofrer para aprender as coisas, mas as ruins elas trazem um aprendizado, no mínimo para que a gente não repita, Sim. né? E também crescimento para a vida. Aprender. Outra coisa é você persistir no erro que você já sabe o resultado. Exatamente. Aí não dá, né? Não, eu carrego a frase que feliz é aquele que aprende com o erro dos outros, porque vê que tá dando errado, e feliz é aquele que aprende com o próprio erro. Você tem todo o direito de errar. Inclusive, erre bastante, que a maturação só vem com o erro. Você só sabe que vai dar errado quando você erra. Você só sabe que dói quando você erra. Você só sabe que vai dar certo quando você erra. Então, errar é a primórdia de tudo. Se eu não errar, eu não vou saber. Eu vou ficar na inércia. Então, automaticamente, eu não desenvolvo. O medo acaba colocando essa insegurança, né? Ela acaba nos prejudicando. Exatamente. Jamile, então me diz a seguinte, o que tu traz como dicas para quem resolve tomar a decisão? Ok, tomei a decisão. Nós todos temos a autoliderança dentro de nós, então a gente só precisa libertar essa autoliderança, né? Então, assim, tomei a decisão de libertar essa minha autoliderança, tomei a decisão de assumir para mim essa responsabilidade, de correr o risco. E agora? Me dá dicas aí do que tu acredita que seja aqueles primeiros passos, né, que a gente deve seguir. Primeiro ponto de tudo, eu carrego essa frase comigo. Tudo é em volta de pessoas. Tudo é pessoas. Infelizmente, barra felizmente, a gente precisa de pessoas. Ninguém consegue um nível muito alto sozinho. Inclusive, o nosso livro vai chegar a milhões. Por quê? Porque tem um quadro muito bom nele. Então, se fosse eu sozinha ou você sozinha, talvez não conseguiria tanto. Então, a gente precisa. O que eu sempre falo? Olhar a tua ambiência hoje. As pessoas que estão no teu, elas são pessoas que compartilham do mesmo valor que o teu, dos mesmos princípios. Aquilo que ela faz é condizente à pessoa que tu é. Porque Jesus, ao escolher até não escolher os discípulos, ele foi categórico. Não foi qualquer pessoa que se aproximava dele, que andava intimamente. De 12 ele tinha 3, de 13 ele tinha um íntimo. Então, as pessoas à nossa volta dizem muito sobre a gente. Então, pera lá, como eu vou me desenvolver? É como uma engrenagem. Eu tô me desenvolvendo. Se tem uma pessoa no teu ciclo que não te apoia, que não evolui, que é totalmente ao contrário de você, vai te brecar, vai te segurar. Você não vai conseguir evoluir, você não vai conseguir acessar. Então, primeiro ponto, identificar a tua ambiência. Não é errado você deixar para trás pessoas. Não é errado você deixar para trás lugares que não te condiz mais. Eu gosto de usar uma referência de uma garrafinha de água. Uma garrafinha de água no aeroporto, ela custa R$ 10. A mesma garrafinha num bar custa 2. Então, o valor que você carrega depende muito do lugar que você está inserido e do que você tem em volta.
as pessoas que estão na tua volta. Porque se não consegue identificar o teu valor, não é ali que você precisa ficar. Então, primeiro ponto para o desenvolvimento, pessoas que acreditam em você. Porque a mudança, Baita dica. essa mudança, ela vem. E se você estiver ao lado de pessoas que não acreditam, você vai desistir. Porque nós tendemos a ouvir mais dos outros. Então, se você está ao lado de pessoas que não acreditam na tua mudança, que faz questão de ficar revivendo o teu passado, aí não é mais o teu lugar. Primeiro ponto. Segundo, lidar com a dor. Renúncia. Dói deixar para trás pessoas. Dói você sair da tua zona de conforto. Machuca. Nós, seres humanos, não queremos passar por dor. Nós não queremos sentir esse aperto no coração de ter abdicado de algo. Só que é necessário para uma evolução. Então, a gente está preparado emocionalmente para o não. Para ter que falar não para as pessoas. Olha, vamos sair para um barzinho? Pera lá, não comporta mais comigo. Então, não. Eu amo você, você faz parte da minha vida, só que para isso eu não quero. Então, é saber colocar círculos para pessoas. O livro do Thiago Bruni fala muito sobre as três esferas de amizade que você precisa. Estratégicos, necessários e íntimos. Então, que a gente saiba separar isso para aprender a lidar com essa evolução. E o último ponto que eu falo, assim, é buscar. Buscar cada vez mais. E não precisa ser em treinamento. No YouTube tem muito, muito conteúdo bacana. Podcast no Spotify. Então, tá acessível para nós. A gente só precisa ter essa busca. É que a gente quer tudo muito mastigado. E quando você tem que buscar, demora um pouquinho. Mas depois que pega, é um caminho sem volta. Eu tenho dificuldade imensa de ler. Eu não gosto. Isso eu assumo. Eu não gosto de leitura. Só que eu vejo que é de suma importância. Então, a gente faz o que precisa ser feito. A minha amiga Isabela fala, criança faz o que quer, adulto faz o que precisa ser feito. Então, eu carrego essa frase comigo. Quando eu tô com preguiça de fazer algo, eu falo, pera lá, eu não sou criança, eu preciso fazer. Então, eu acho que esses três pontos... A frase. Sim! Esse que eu carrego. Tu sabe que tu falando ali o primeiro ponto, né, já Existem momentos da vida que tu vai ter mais afinidade com algumas pessoas e com outras, né? Normal. Há um tempo atrás teve uma amiga que me disse assim, aconteceu alguma coisa, a gente se afastou. Eu disse, não, a gente se afastou porque a gente está com objetivos diferentes nesse momento. Continua sendo tua amiga, a gente vai continuar podendo contar uma com a outra, mas a gente está com objetivos nesse momento diferentes. Então não faz sentido a gente tá tão grudada como em outros momentos já foi, né? Só que isso dói e as pessoas muitas vezes não entendem. E aí traz o que tu trouxe, né? Da dor. Às vezes tu tem que fazer escolhas. Tava falando com uma mentorada agora há pouco tempo. Tu tem que abrir mão de alguma coisa para poder conquistar outra. Então, se tu te determinou, eu vou evoluir aqui, eu vou estudar mais, eu vou trabalhar mais, ok? O que que tu vai abrir mão? Exato. Tu vai abrir mão de momento com a família, talvez tu vá abrir mão de cuidar tanto da tua saúde, tu vai abrir mão da atividade física, tu vai abrir mão da tua espiritualidade. Que momento tu vai abrir mão? O que que tu tá disposto a abrir mão, né? Isso é muito difícil. Ela ainda me disse assim, Gi, é muito difícil, eu não quero abrir mão de nada. Eu disse, eu sei, mas aí tu tem que pesar o que que é importante para ti. Será que é realmente importante tu te dedicar tanto ao trabalho, ao estudo? Tu vai ter que botar pesos. E aí vem o momento da decisão, né? Que a gente estava falando, assim, a autoliderança, responsabilidade. Sim, é tu que vai tomar essa decisão, né? Importante porque é a hora que você deixa impregnado os seus valores. O que é inegociável para você. O meu valor inegociável é a espiritualidade, a minha família. E a atividade física, que eu não negocio. Então, assim, são coisas que eu não negocio. Pessoas que vão entrar na minha vida vão saber que eu não negocio isso. Mediante a tudo, eu não negocio. Então, é você ter a base concreta dos seus valores, dos seus princípios, para que quando chegar... Porque, assim, no desenvolvimento, abre portas para muita coisa. Só que nem sempre o que abre é condizente para você. Nem sempre é necessário, nem sempre vai fazer sentido. E se eu tô tão aflorada em querer me desenvolver, só que eu não tenho uma base sólida, eu vou entrando em todas as portas que me abrirem, mas não é bem assim. Quando você estagnar, você sabe o que você fala sim, você sabe o que você fala não. Então, a renúncia, ela existe, mas ela não pode existir quando faz você abdicar dos seus valores e princípios para conquistar algo. Isso já não faz sentido. Aí eu já não considero desenvolvimento. Eu acho que é um retrocesso você renunciar àquilo que é tão importante para você para se desenvolver. O quanto te custa, sabe?
São E tu tá te prioridades, desenvolvendo porque para tudo que é quê? prioridade. Exatamente. Porque, na verdade, tu pressupõe que o teu desenvolvimento está sendo para te evoluir como pessoa com base nos teus valores e nos teus objetivos. Se tu tá desenvolvendo coisas que não são casadas com isso, tu tá Não faz. perdendo tempo nesse desenvolvimento. Tu abriu portas que não eram necessárias. E aí tu Exato. deixou, abriu mão de outras coisas e não tá trabalhando o que realmente importa. Por isso que eu falo muito aqui no meu Instagram sobre planejar. O quanto é importante tu planejar. Saber, E é tão, tu né? conhecer quais são os teus valores, tu conhecer qual é o teu objetivo. A tua tomada de decisão é com base nisso, nos teus valores, nos teus objetivos. É no teu autoconhecimento, é tu saber quais são os teus pontos muito bons e quais são os teus pontos fracos. Se vale a pena tu desenvolver naquilo ali. Tu tem que se desenvolver naquilo que tu já é bom. Eventualmente, tu vai ter uma coisa que tu vai. O livro. Ah, eu sei que eu preciso ler, porque para mim, pro meu objetivo, é fundamental, né? É que eu tenho a comunicação que não é natural para mim, mas eu desenvolvo a comunicação porque pro meu objetivo ele é necessário. Ok? Então eu sei que eu vou gastar um pouco mais de tempo nesse desenvolvimento, porque ele não é natural para mim. Mas eu tenho que desenvolver aquilo que é natural, né? Até porque existe uma grande diferença entre você saber algo e você dominar algo. Saber, a gente tem que Hum, saber de tudo. Mas aquilo que é prioridade, a gente tem que dominar. E para dominar, não é estudar hoje ou semana que vem, é todo dia. É é buscar aquilo. todo E dia, todo aí, santo dia. perfeito. Jamile, aí eu queria saber de ti, na tua vida, na tua história, onde é que tu viu esse impacto da autoliderança no teu desenvolvimento? Uma pessoa que já é tão jovem, que está se colocando, já se coloca, né, aí como palestrante, falando bem. O que foi esse impacto, né? Como é que foi na tua vida? Gi, eu descobri a autoliderança quando eu aprendi a falar não. Eu tinha uma dificuldade muito grande em me posicionar, porque eu tinha uma necessidade de aceitação. Então, por muito tempo da minha vida, eu fiz mais pelos outros, para agradar os outros, do que propriamente a mim. Eu sei que a gente veio ao mundo para servir pessoas, mas a prioridade, eu tenho que saber quem eu sou de verdade, a minha verdadeira identidade, para daí servir o outro. E eu mais servia e não sabia. Então, para todo mundo que eu servia, eu era uma versão, eu era um tipo de Jamile. E chegou no final das contas, pera lá, quem que é eu? Você entra numa crise existencial que você não sabe mais quem é você. Quem é o que é os seus valores mesmo. Então, para mim, o ponto-chave foi quando eu aprendi a falar não. Quando eu comecei a verdadeiramente colocar para fora as fraquezas da Jamile, os defeitos da Jamile. Que eu era uma pessoa que tinha muitos erros, que eu sou uma pessoa com muitos defeitos e tá tudo bem. O ponto-chave é você identificar e você querer amadurecer isso, você querer mudar isso. O dificultoso é quando eu coloco uma grade nos meus olhos, eu vejo tudo pela metade, é uma distorção, e eu não consigo progredir. Então, para mim, foi Uhum. de fato aceitar quem eu sou. Aceitar quem eu sou, com as minhas limitações, com os meus defeitos, e aí colocar em prática, em desenvolver. E o não foi uma dificuldade que eu tinha muito, e eu aprendi a falar, e hoje é libertador. Sabe? Você Eu coloca. vou te dizer que eu ainda estou trabalhando isso, sabe, Jamília? Todos os dias eu me policio e eu penso, gente, isso eu posso dizer não? É algo que eu tenho que me policiar todos os dias, porque a gente tem essa necessidade de agradar e o medo do julgamento. Mas eu já entendi que isso não é o que faz parte. E já entendi também que eu tenho que estar bem comigo mesma para poder servir ao outro. Então, se eu quero, né, o meu lema aqui é impactar de forma positiva a vida do outro, se eu quero impactar de forma positiva a vida do outro, eu preciso estar bem. E para mim estar bem, eu tenho que saber minhas prioridades e poder cuidar. Mas é diariamente que a gente tem que trabalhar isso, né, Todo dia. Todo... internamente. E não é difícil. E não significa que não dói, mas não é difícil. É dolorido. Eu tô Um passando por pouquinho. este momento, é dolorido aí. Mas ele faz sentido e é necessário. E eu vejo o como dizer não de início assusta o outro, mas muitos dos não precisavam nem ter chego.
não era para mim, né? Então, tu começa a perceber também isso e vai abrindo outras portas. Exato. Jamília, a gente está quase já chegando ao fim, que é um bate-papo rápido, porque senão a gente dá muito spoiler sobre o livro. Deixar pro Muito livro. bom conversar contigo. Eu queria continuar conversando muito, mas eu quero que tu deixe assim o teu recado final, assim, o que fica para quem está nos ouvindo, para quem vai ouvir depois, né? De mensagem. O que a Jamile vai deixar de mensagem aí para o mundo, para nós? Primeiro ponto, por eu ser muito nova, né, 21 aninhos, e eu acredito que para minha idade eu sou um pouco acima da média, eu quero falar principalmente para as pessoas jovens. Não se limitem à idade de vocês. Isso não significa nada. Tem gente com 30, 40, 50 anos que não tem 10% do que vocês carregam. Então, não é vergonha se posicionar, não é vergonha renunciar coisas. Por hora você, principalmente adolescentes, nossa, por que você está fazendo isso com essa idade? Você deveria estar fazendo totalmente ao contrário. Então, não dê ouvidos a pessoas que não condizem com valores de vocês e não negociem aquele chamado que tem aí dentro. É doloroso? É doloroso, mas é simples. E é o pontapé inicial. O medo, ele rouba sonhos. Uma vez eu escutei que o lugar mais... O Ariel mesmo fala isso. O lugar mais rico que existe é o cemitério. Porque lá foi enterrados sonhos, foram enterrados negócios, foram enterrados empresas, foram enterrados amores que não foram vividos. Que a gente não espere ser um legado de coisas que poderiam ser feitas, e sim um legado de coisas que foram feitas. Então, o que eu deixo para vocês é assumam a autorresponsabilidade da vida de vocês, pratiquem o autodesenvolvimento, que é libertador. Você sai de vícios, sai de círculos que te fazem mal e te colocam em lugares que verdadeiramente é pertencente a você. Jamile, muito bom te escutar. Muito obrigada. A Mari até colocou aqui, né? Parabéns pela tua maturidade. Realmente foi um show, tu falou com muita propriedade. Isso é muito bom, né, de ouvir. E a gente tem que ouvir sim, né? E vocês têm que se colocar cada vez mais, quem é mais jovem, porque as gerações elas se complementam. São juntas que a gente pode construir algo diferente. Não existe uma disputa, porque a geração X, a geração Y, a geração. Não, nós temos que trabalhar juntos, porque cada um tem um conhecimento, tem uma vivência, tem uma experiência, né? Então a gente tem que se unir, né? Não existe disputa e sim união. Então foi muito bom poder te ouvir. Espero te ouvir muito mais. Espero te encontrar pessoalmente lá em São Paulo, dia 12, né? Que a gente possa estar junto, que o nosso livro vai ser um arraso, né? Gratidão, gratidão mesmo pelo dia de hoje. Eu que agradeço do teu conteúdo, mulher incrível, tu é. Muito, muito obrigada pelo convite. É sensacional poder partilhar isso com você. Em abril é a gente, vai ser esse encontro pessoalmente e eu não vejo a hora, tô super ansiosa. Então, tá, brigadão, obrigado, gente, porque ficou até, o pessoal que ficou até aqui. Depois segue gravado, vocês vão receber todos os links. Tenham uma boa tarde e um beijo a todos. Tchau. Beijão.